بركاتنا الصحبة والخيرون في الجميع. Gostaria de falar aos irmãos sobre o fato de que atualmente, muitos pseudo-esotéricos, falsos esotéricos, ocidentais, da New Age, da Nova Era, pretendem, descaracterizar, desconstruir a figura de Jalaluddin Rumi, o nosso Maulana Jalaluddin Rumi, o grande mestre Sufi, da Pérsia, o grande mestre Sufi da Turquia, de Konya, na Turquia, onde está seu Makam, a sua tumba, um dos maiores poetas sufis da história da humanidade. O nome de Rumi atrai as pessoas e as suas palavras tocam o coração da maioria das pessoas, mas tentam, colocar que não há necessidade de religião, que não há necessidade de mestre, que não há necessidade de nenhum caminho espiritual guiado, por Deus, orientado pelos profetas. E essa justamente é uma das facetas do erro e da doutrina ecumênica e vamos dizer assim, da salada de frutas, do sincretismo que origina, o politeísmo ao aceitar os deuses, de todos os povos, de todas as religiões. Astaghfirullah, acabamos num politeísmo, acabamos no sincretismo, misturando doutrinas, acabamos na doutrina de Shaitan, que parece muito boa, muito inclusiva, mas aí aceitamos, inclusive, o culto aos demônios, disfarçado de religião, aceitamos a idolatria, aceitamos a invocação aos mortos, a necromancia, tudo é válido como caminho para chegar a Deus, quando não é essa a verdade revelada por Allah, Azza wa Jalla, à humanidade, através do santo anjo Gabriel, Jibril, alaihi wassalam, e do nosso santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wassalam, de que a partir de agora a religião para Allah é o Islã. É a última religião, é aquela que não está corrompida pela mão do homem, pela ganância do clero, é aquela que se permanecerá intacta, forte, com uma baraka, uma energia espiritual, uma grande bênção de Deus, orientando aqueles muçulmanos que são sinceros até o dia do juízo final, conforme ele prometeu no Corão Sagrado. Subhanallah. Mashallah. Então, irmãos, nós vemos essa tentativa dos pseudo-esotéricos, dos falsos esotéricos aqui, que pertencem a essas ordens esotéricas fundadas em fundo de quintal, com meia dúzia de leitores de livros pseudo-esotéricos, seja fundadas no século XIX, seja fundadas no século XX ou agora no século XXI, dá na mesma, porque não é uma orientação que vem de Deus, que vem dos lábios do Senhor, do Altíssimo, do Senhor dos mundos. Não é uma orientação dada através do santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então o Islã é a última religião, é a última orientação, é uma orientação perfeita e completa para a humanidade. E o sufismo, ou a ciência do Tasawwuf, é um aspecto dessa revelação islâmica, é o seu coração, é a sua essência, é a sua espiritualidade. É a espiritualidade praticada pelo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, a qual ele ensinou aos seus sahabas, a paz seja com todos eles, principalmente a Abu Bakr al-Siddiq, alaihi wasallam, e a Ali ibn Abu Talib, alaihi wasallam, que são os cabeças, da ordem Naqshband e das 41 ordens mães do sufismo. Então existe um caminho correto, um caminho tradicional, que nós devemos seguir para realmente chegar na iluminação, na verdadeira santidade, na verdadeira autorrealização espiritual, porque senão seguimos essa bagunça, esse sincretismo, essa salada de frutas, esse samba, do crioulo doido, como nós dizemos aqui no Brasil, e a pessoa segue como quer,
conforme o seu ego, o seu nafs. É como se o nafs dissesse: eu sou meu mestre, eu sigo do jeito que eu quiser. Segunda-feira, se eu quiser, eu pratico um mantra indiano. No sábado, eu vou no centro budista. Na quinta-feira, eu vou na Umbanda, no centro kardecista. Né? No sábado, eu vou na maçonaria. E assim, eu leio o livro que eu quiser, eu sigo do jeito que eu quiser, eu pratico do jeito que eu quiser. E essa fórmula, né, como dizia o profeta Jesus, alaihi wassalam, pelos frutos se conhece a árvore, pelos resultados você conhece aquilo. Então você vê que, seguindo essa fórmula do eu sigo do jeito que eu quero, como eu quero, sem mestre, sem ordem, sem religião, sem fé, sem orientação de um mestre autêntico, como um mestre sufi, como Sheikh Nasser al-Haqqani, ou que Deus esteja satisfeito com ele, que Deus guarde seu segredo, ou Sheikh Mehmet Adil, nosso atual 41º mestre da Ordem Naqshbandi, né, que Deus proteja o seu segredo. Então a pessoa assim, esse pseudo-esoterismo está aqui no Ocidente há 100 anos, há 200 anos, há 2 séculos, e não saiu nenhuma pessoa santa, nenhuma pessoa iluminada. Então, prova de que não funciona. Nenhum seguidor do Krishnamurti se iluminou, nenhum seguidor das ordens pseudo-esotéricas se iluminou, atingiu a santidade no mesmo nível de um Al-Alawi do Marrocos, de um Sheikh Nazim de Chipre, de um Sheikh Mehmet Adil, de um Sheikh Muzaffer Efendi da Turquia. Então, aí está a maior prova de que, seguindo do jeito que o Nafs quer, praticando quando quer, então o Nafs não quer se submeter a Allah, a Deus, não quer ser um muçulmano. O Nafs não quer se submeter a um sheikh, a um mestre sufi, a um murshid, porque a obediência, se o mestre lhe manda, como Sheikh Abdullah Faiz al-Dagestani, que Deus guarde seu segredo, disse para Sheikh Nazi al-Haqqani, que Deus esteja satisfeito com ele: Nazi Effendi, pegue suas coisas e vá agora direto para sua casa no Chipre e deixe aqui a derga que você estava comigo em Damasco, na Síria. Sheikh Nazi, sem nenhum dinheiro no bolso, saiu e cumpriu a ordem do seu sheikh. Quando chegou no porto, um homem havia sonhado com o santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e o santo profeta Muhammad disse para esse homem: ajude o meu neto, o meu descendente que está chegando aí. E mostrou Sheikh Nazi e ele deu dinheiro para Sheikh Nazi comprar passagem. Naquela época não era de avião, era de barco de Damasco até o Chipre. Então o Sheikh Nazi simplesmente obedeceu o seu sheikh. Se o seu sheikh manda, faça tal zikr, faça lá ilaha illallah, até eu dizer o contrário, para que você faça outro zikr. Então quando você está sob orientação de um mestre, você submete o seu nafs. Você se submete a Deus, você se submete ao mestre, você se submete ao Islã. Então você dá uma prova de renúncia, uma prova de obediência, uma prova de humildade, de não seguir mais os caprichos, os desejos obsessivos do seu nafs. E se a pessoa não está numa verdadeira religião, se a pessoa não está no Islã, não está sendo orientado por um verdadeiro mestre sufi, uma verdadeira ordem sufi, ele não tem como trabalhar o seu nafs. O que ele fica é: leio na hora que quero, tenho prazer em ler vários livrinhos, mas não boto em prática. Então fica uma enganação, um auto-engano, uma auto-ilusão imposta pelo seu próprio nafs. E a pessoa acha que está seguindo o caminho espiritual por se encher a cabeça de leituras, por de vez em quando acender um incenso, fazer uma meditação na hora que quer, e acha que está seguindo o seu, e acha que está evoluindo nesse caminho, e na verdade é pura autoilusão, pura arrogância, pura soberba do seu nafs. E essa pessoa está totalmente desviada da senda reta, Sirat al-Mustaqim. Por isso no Corão Sagrado está escrito: Deus guia a quem quer e Deus desencaminha a quem Ele quiser. Então há muita gente desencaminhada e tentando desencaminhar os outros, porque quando você não leva a pessoa para a senda reta do Islã, para Sirat al-Mustaqim, você está desencaminhando essa pessoa
seja você consciente ou não, para uma senda errada, para um beco sem saída, para um desvio. Como muitas dessas pessoas aí do pseudo-esoterismo e da New Age fazem por aí, fazem essa bagunça, essa salada de fruta, de espiritualidade, um pedacinho de budismo, outro pedacinho de sufismo, outro pedacinho de hinduísmo, um pedacinho de cristianismo gnóstico e não sei mais o que, e não sei mais o que, e faz teosofia, e pegam depois Rosa Cruz, e pegam maçonaria, e pegam espiritismo, e fazem uma lavagem, e acham que isso é uma doutrina, enquanto estão seguindo apenas o seu nafs, apenas os seus desejos e a sua ilusão, porque são pessoas ainda de consciência adormecida, nem sabem o que estão fazendo, mas na sua arrogância creem que estão certos, creem que estão na verdade, creem que estão avançando espiritualmente, creem que estão no caminho correto. E isso, muita gente sai às vezes de uma ordem autêntica, de uma ordem onde tem um mestre, uma silsilat, uma cadeia dourada autêntica, de 41 mestres até o profeta Muhammad, onde tem uma baraka, uma energia espiritual lhe abençoando, lhe ajudando para voltar para esse mundo aí do descabelado, para esse mundo da confusão, para esse mundo do adormecimento, para esse mundo que só gera pessoas arrogantes, pessoas que acham que sabem, que tem uma grande biblioteca pseudo-esotérica, mas que não são coisa nenhuma, não deram nem o primeiro passo no caminho da renúncia ao seu nafs. São pessoas cheias de soberba, cheias de arrogância, cheias de certezas, falsas certezas, cheias de ilusões. Se creem a reencarnação do mestre X, Y, e quando não caem nessa mitomania de se acharem que são a vinda aqui de um grande avatar, ou que são um grande mestre do passado que renasceu novamente, que reencarnou na concepção deles, quando não caem nessa megalomania espiritual. Aí sim o sujeito está totalmente perdido. Então devemos tomar cuidado. E o que estão fazendo hoje é tentando tirar Rumi do seu... dizendo, não falam no profeta Muhammad, falam de Rumi, falam dos seus poemas, não falam de forma alguma no profeta Muhammad, porque, sallallahu alaihi wasallam, as trevas não gostam de falar no profeta Muhammad. Falam apenas dos poemas de Rumi, acham muito bonito, mas descaracterizam, desconstroem. Não falam que Rumi era um muçulmano, que Rumi seguia um caminho sunita tradicional, a Ahlu Sunnah, que Rumi disse que eu sou a poeira no caminho de Muhammad, Mustafa, o eleito, o escolhido. O caminho de Muhammad é o Islã. Eu sou um servo do Alcorão enquanto viver. E se alguém falar alguma coisa e não citar isso das minhas palavras, eu desvio meu rosto dele, eu me afasto dele, indignado com essas palavras. Então o próprio Rumi coloca claramente que ele é um servo do Corão, que ele é alguém que está no caminho de Muhammad, o eleito. Ele exalta sempre o profeta Muhammad acima de si mesmo. Alá, um amante de Alá, um perfeito muçulmano, um perfeito sufi. Então, se nós lermos o Fiqh Mafih, que é esse livro onde estão não estão os poemas de Rumi, mas sim as atas da sua reunião com seus discípulos, onde nós vemos que ele fala o tempo inteiro em Alá, no profeta Muhammad, no Corão, nos hadices, que seu ensinamento todo é um ensinamento islâmico ortodoxo, né, correto, um ensinamento islâmico sunita ortodoxo, Ahlu Sunnah. E essas pessoas pegam só os poemas e tentam descaracterizar Rumi, levando para esse mundo da confusão, onde eles se encontram e arrastando outros juntos para o mesmo caminho do erro, para a mesma cegueira e para a mesma autoilusão em que eles se encontram. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos, né? E a obra de Rumi é maravilhosa. Nosso Sheikh Mehmet Adi Al-Haqqani, 41º mestre da Ordem Naqshband, que Deus guarde seu segredo, ele nos disse que leu, né, o Masnavi quando estava em retiro espiritual,
e que é um dos escritos que ele mais gosta. Ali você tem o caminho espiritual em forma de poemas, em forma de contos sufis, de uma forma metafórica, alegórica. E nós temos, Alhamdulillah, graças a Deus, esse Fihi Mafihi, que é esse livro onde nós temos as conversas do Rumi com seus discípulos, no seu dia a dia, na sua tarika, na sua téquia. E ali nós vemos que Rumi era um perfeito muçulmano, Ahlus Sunnah, um muçulmano e um sufi ortodoxo. Então, ali desfaz toda a ilusão, toda a mentira, todas as fantasias criadas pelo pseudo-esoterismo. Amin, Allah Tawfiq, Al-Fatiha.